É pecado comer carne de porco e frutos do mar? Você sabia que a Bíblia proíbe isso? Muita gente não faz ideia, mas Deus deu ordens bem claras. E o porco, embora tenha casco fendido e unhas divididas em duas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. E também, de todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer apenas as que têm barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas e escamas será proibido para vocês. Levítico 11. Mas será que comer essas coisas realmente é pecado, segundo a Bíblia? Primeiro, precisamos entender por que Deus proibiu essas coisas. O motivo foi o seguinte: Deus queria que o seu povo fosse diferente dos outros povos, pois muitas nações ao redor eram pagãs, e ele desejava que o seu povo fosse santo, separado do que os outros eram. Por isso, ele deu um conjunto de mandamentos ao povo de Israel por meio de Moisés, reunindo regras religiosas, morais e civis. Algumas dessas leis tinham até razões de saúde, mas acima de tudo, possuíam um significado espiritual. Era como um selo de identidade. Vocês são o meu povo. Mas a pergunta é, isso ainda vale hoje em dia? Existe uma passagem que nos ajuda nisso. Em Atos 10, o apóstolo Pedro estava orando no terraço de uma casa, quando teve uma visão em que o céu se abriu e descia algo como um grande lençol, contendo todo tipo de animais, répteis e aves. Uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo." Então a voz falou novamente: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Atos 10, 13 a 15. Com isso, Deus mostrou a Pedro que não só os alimentos, mas também os gentios, considerados impuros pelos judeus, eram aceitos por ele. Mas existe outra passagem ainda mais reveladora, envolvendo o próprio Jesus. No capítulo 7 de Marcos, Jesus é questionado pelos fariseus porque seus discípulos comiam sem lavar as mãos, contrariando tradições judaicas de pureza ritual. Então Jesus diz: "Será que vocês também não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pela boca pode torná-lo impuro? Porque não vai para o seu coração, mas para o estômago, e depois é eliminado." E o texto completa: "Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos." Marcos 7, 18 a 19. Assim, Jesus mostrou que a pureza diante de Deus não depende do que comemos, mas do que carregamos dentro de nós. O apóstolo Paulo também explicou que, para os cristãos, nenhum alimento é impuro em si mesmo, mas que a consciência de cada um também conta diante de Deus. Ele escreveu: "Eu sei, e estou convencido no Senhor Jesus, que nada é impuro em si mesmo, a não ser para quem assim o considera. Para esse, é impuro." Romanos 14, 14. Ou seja, Paulo ensinou que comer carne de porco ou frutos do mar não é pecado por si só, mas se alguém acredita que é errado e mesmo assim come, está pecando contra sua própria consciência, pois para Deus importa o que está no coração e na fé de cada pessoa. A Bíblia também diz que, se algo escandaliza ou faz tropeçar alguém na fé, é melhor evitar. Muitas pessoas ou igrejas escolhem manter essas restrições por tradição ou por consciência. E tudo bem. O importante é saber que a salvação não depende do que comemos, mas da nossa fé em Cristo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto, compartilhe com alguém que também tem essa dúvida e comente "Amém" nos comentários. Não